Meus irmãos, nós vamos dar início, neste momento, à nossa quarta matéria do nosso curso de formação de obreiro online. Tá? A matéria de hoje é amartiologia. Amartiologia, né? Ou o estudo, ou tratado, ou a doutrina do pecado, tá bom? Vamos lá, meus irmãos, vamos ao que interessa. Quais serão os assuntos abordados na matéria de hoje? Né? Nós vamos falar sobre a origem do pecado, nós vamos falar sobre os tipos de pecado, os efeitos do pecado na vida do cristão e na vida daqueles que ainda não se converteram a Cristo, e nós vamos falar também das obras e ministério ou atuação aí do pecado, tá bom? Quais são os objetivos da aula de hoje? Né? Compreender a forma de obtermos vitória sobre o pecado, compreender também a importância de nós não pecarmos contra Deus, compreender e explicar a importância da reconciliação com Deus, explicar aí para os irmãos por que os crentes, os cristãos, não são pecadores, né? E também descobrir qual é a estratégia do diabo para fazer o homem pecar contra Deus, tá bom? Bom, vamos lá, a definição da matéria de hoje, definição de amartiologia, né? Bom, basicamente, pecar é realizar um ato ou uma atitude contra a vontade de Deus, né? Ou seja, aquele que peca, ele se desvia da vontade do Senhor. E esse aí é um dos significados da palavra em grego hamartia, né? Que quer dizer o quê? Perder o objetivo, tomar um rumo errado, perder o rumo, ou um erro propriamente dito, né? Aí nós temos como base aí para o nosso estudo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, e o Salmo 14, do 1 ao 3. Então, por definição, entendemos que a martiologia é o estudo sobre o pecado e as suas consequências na criação. Quando nós falamos isso, na criação, nós estamos afirmando aí na criação como um todo, tá certo, meus irmãos? Como um todo, na criação do homem, né? O homem como ser criado, a natureza como criação de Deus e o planeta como criação divina também, tá bom? Para nossa meditação, eu peguei aqui o Salmo capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Mas eu vou ficar basicamente ali na parte que está em negrito, né? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse aí é o efeito do pecado em toda a humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, todos os homens passaram a ser maus, passaram a cometer delitos, os mais horrendos possíveis, né? E nós vemos aí na história da humanidade que, com o passar do tempo, os delitos, as barbaridades, as atrocidades só têm aumentado, na verdade, né? Então, isso aí é para mostrar que o problema não está aí na desigualdade social, o problema não está na falha distribuição de terras, o problema não está na falta de dinheiro, o problema é muito mais complexo, né? O problema da humanidade é muito mais complexo do que meras crises sociais. O problema da humanidade é o pecado. Nós vemos aí que o homem, sem Cristo, ele não faz o bem. Não há sequer um homem na face da terra que possa fazer o bem se ele não estiver com Cristo, tá bom? Então vamos analisar aí o primeiro pecado, né? Vamos compreender aí o primeiro pecado. Como que aconteceu o primeiro pecado? Muitas pessoas têm dúvidas sobre este acontecimento. Alguns dizem ser fábula, histórias, né? Mas não, foi um fato real que aconteceu lá no Éden, né? Nós cremos
pela fé que isso é verídico, né? E esse é o fato gerador de todo o mal aí da humanidade. Nós temos que analisar o fato propriamente dito. Nós temos que analisar a árvore, né? A Bíblia nos diz que o seu fruto era bonito e saboroso. Bonito e saboroso, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, na parte A, Eva, ela viu a árvore, ela viu que era bom, o fruto que lá tinha era bom para se comer, e a árvore ela era agradável aos olhos, né? Era desejável para dar entendimento, né? Esta árvore, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, foi colocada no Éden, na verdade, para fazer um teste, né, para testar até onde Adão e Eva obedeceriam a Deus. Né? Não foi colocado lá por mera coincidência, não foi nada disso. Foi um teste que Deus promoveu para provar aí a obediência da criação. Por que foi necessário isso? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um livre direito de escolha, o que algumas pessoas aí chamam de livre-arbítrio, e outras pessoas na teologia chamam aí de livre agência. Até uma discussão sobre livre-arbítrio, livre-agência, que nós não vamos entrar no mérito neste momento, né? Mas se você quiser pesquisar a diferença de pensamentos das pessoas que defendem tais teorias, fiquem à vontade, procurem um bom livro de teologia sistemática e vocês verão as diferenças de um para o outro. A intenção não é falar nada disso, mas sim dizer que o homem, ele tem aí o direito e a liberdade de escolha, de agir e de viver. Se não fosse isso, o ser humano seria nada mais, nada menos que um robozinho pré-programado por Deus para fazer determinadas atividades. O que não é verdade. Nós, seres humanos, nós, criação de Deus, temos aí o nosso direito de escolha, né? Deus nos fez livre para nós podermos fazer as nossas escolhas. E, claro, dentro dessas escolhas, nós vamos ter aí as consequências. Se fizermos escolhas boas, né, com certeza colheremos aquilo que é bom. Né? Se nós tomarmos caminhos tortuosos, caminhos errados, certamente e fatalmente colheremos aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Né? E, com certeza, quando alguém faz a escolha do caminho ruim, ele está pecando contra Deus. E a Bíblia é taxativa ao dizer que o pecador, ele não herdará o reino dos céus. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá. Nessa história de Adão e Eva, nós vemos aí 4 pontos para nós podermos analisar a doutrina do pecado. Né? Nós vemos que há a tentação, a culpa, o juízo e também a redenção. Então vamos repetir. Há 4 pontos a serem analisados: a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. Então são esses os fatos que nós vamos estudar na matéria de hoje, tá ok? Vamos lá. A tentação. A tentação, ela é a origem do pecado, tá? Vamos lá. Nós vemos que no início Satanás, ele se valeu aí da serpente, né? Que era o animal mais astuto, o animal mais sorrateiro, vamos dizer assim, né? Da criação divina, o animal mais esperto até então. E aí, Satanás, se valendo dessa esperteza, né? Se é que nós podemos dizer isso, né? Algumas pessoas dizem aí que Satanás até possuiu a serpente, né? A serpente ficou totalmente endemoniada, vamos dizer assim, tá? E a serpente foi lá falar com Eva, né? Então nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimálias do campo que o Senhor Deus tinha feito, né? Então nós vemos aí que foi a serpente quem
foi o instrumento de Satanás para dar início ao processo da tentação. Né? Então nós vemos que a serpente ela foi usada e ela se direcionou até Eva para conversar com ela. Né? É interessante nós notarmos aqui alguns fatos. Né? A mulher, ou seja, Eva, ela não tinha escutado diretamente a ordem divina para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Eva, ela tomou ciência deste fato através de seu marido Adão. Né? E a serpente, ou Satanás, se valendo deste fato, chegou até Eva, né? E começou a persuadi-la, né? A persuadi-la na intenção de que ela viesse a pecar. Né? Então nós vamos aí no capítulo 2, versículos 16 e 17 de Gênesis, que Deus estava falando diretamente com Adão. E Eva ali não estava presente no momento em que Deus proferira as palavras de proibição, tá, para se alimentarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, nós vemos que no momento em que a serpente vai falar com Eva, Eva estava sozinha. Né? Exatamente, Eva ela estava sozinha, né? Talvez alguma certa distância de Adão, né? Mas no momento da provação, da tentação, melhor dizendo, ela estava sozinha. E nós vemos aqui as palavras proferidas, né, pela própria serpente. Né? É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Então, este fato pode ter deixado Eva até mesmo maravilhada. Né? Um animal conversando com ela no seu próprio idioma, né? O idioma adâmico, para quem quer saber qual é esse idioma, nós não sabemos como era a pronúncia, né? Mas dentro dos estudos, aí nós vemos que o idioma proferido por Adão, Eva, Caim e seus filhos, né, era um idioma adâmico até então, tá certo? Vamos lá. Nas primeiras palavras proferidas pela serpente, nós vemos que a serpente, ela usa uma afirmação de Deus para causar dúvida no coração e na mente de Eva. Né? Nós vemos lá a serpente dizendo: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente, ela usou as palavras de Deus para fazer com que o homem viesse pecar, para fazer com que Eva viesse duvidar da veracidade das palavras proferidas por Deus. Veja bem, isto quer dizer o seguinte, vamos lá, vamos deixar mais claro para os irmãos. Quando a serpente fez esta pergunta, ela ensinou: não é para comer todas as árvores do que estão no jardim? Foi isso que Eva entendeu. Né? Esta foi a interpretação de Eva das palavras da serpente. Não é para comer o fruto de todas as árvores que estão no jardim? Por que haveria de proibir um então? Né? Foi mais ou menos assim que a serpente induziu Eva a pecar. Né? Quando a serpente começou a conversar com Eva e lançou essas palavras, ela lançou uma tríplice dúvida sobre Deus e sobre a sua palavra. Né? A primeira dúvida é a dúvida sobre a bondade de Deus. Né? Abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Né? A serpente quis induzir ali o pensamento de Eva de que Deus estava escondendo alguma bênção, tinha algo escondido
de Eva, né? A segunda dúvida é sobre a retidão da pessoa. Deus falou para Adão e Eva o seguinte: olha, se você comer, você vai morrer. Tá? E a serpente falou: não, vocês não vão morrer. Né? A retidão, a sinceridade de Adão e Eva ali foi colocado em xeque no momento da aprovação. Né? E também colocou em dúvida a santidade de Deus, né? E sereis como Deus, né? A serpente não queria que Adão e Eva fossem sóbrios, né? Estivessem conscientes do que realmente estava acontecendo ali no momento, tá bom? Quando nós falamos em tentação, logo nos vem à mente aí também a tentação sofrida por nosso Senhor Jesus Cristo, lá no deserto, né? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre a tentação, né? Para explicarmos o porquê, o sentido da tentação. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus também. Jesus, ele foi tentado, né, na sua natureza humana. Ou seja, isso nos faz compreender que a tentação, ela sempre será humana, sempre virá sobre o nosso corpo, né? Na intenção de nos fazer pecar contra Deus, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, deixa isso muito bem claro, muito bem explícito para todos nós. Não veio sobre vós tentação, senão humana, né? Senão humana, aquilo que vem sobre a nossa carne, né? A tentação ela está diretamente ligada àquilo que nos causa desejo e também nos desperta a vontade, mas não uma vontade qualquer, uma vontade até mesmo incontrolável para que a pessoa venha cometer o ato pecaminoso, né? Então nós vemos que a tentação, ela está ligada ao desejo e à vontade do ser humano, tá ok? Vamos lá, meus irmãos. A tentação, ela é pecado? Sim ou não? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. A tentação em si, propriamente dita, ela não é pecado, tá? A tentação, ela induz o homem a pecar, tá? Por quê? Olha só o que Tiago nos diz, né? Que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Algumas pessoas não conhecem o significado desta palavra, concupiscência, né? Esta palavra, ela significa os desejos mais ardentes do coração, o desejo mais ardente do coração do homem, aquilo que o homem anseia de uma forma calorosa, vigorosa a fazer. Então, quando o homem é tentado dentro deste seu desejo, ou desse seu ponto fraco, ou desse seu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Quando ele se deixa envolver, aí sim é que vai surgindo o pecado, tá bom? Então nós vemos também em Tiago que a tentação, ela nunca provém de Deus. Por mais que o homem sofra provações, né, as tentações, elas nunca provêm de Deus. Deus nunca vai induzir o seu servo, a sua serva, a pecar. Haja visto que Deus, ele é perfeitamente santo, tá? Haja visto que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é perfeitamente santo. Haja visto que o Espírito que em nós habita é perfeitamente santo. Ou seja, a Trindade Santíssima, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, jamais induzirá o homem a pecar. Tá? A pecar. A tentação, quem promove é o próprio adversário. Tá? A provação é diferente. Todos nós passamos por momentos de provações em nossas vidas, mas a provação não é motivo de falarmos que nós estamos sendo tentados
por Deus, tá bom? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta, tá ok? E outra prova, aí que outro ponto importante que nós temos que ter em mente é que a tentação, ela não é tão forte assim que você não possa suportar, tá? Exatamente. A tentação, ela não é tão forte assim a ponto que você não possa suportar. Não há de vir sobre o ser humano tentação que não seja humana, né? E que dela também há de vir o escape. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que você pode suportar. Tá? Então nós vemos aí que toda a tentação que vem sobre nós é passível de ser suportada, é passível de ser vencida. Exatamente, é passível de ser vencida. Tá? Por quê? Porque Deus não permite que o inimigo venha nos tentar acima daquilo que nós aguentamos. Uns aguentam mais, outros aguentam menos, mas todos sempre dentro do seu limite. Deus nunca será injusto com um servo e com uma serva, fazendo ele ou ela ser tentado além do que eles possam suportar, tá bom? Então, no momento da tentação, sempre fiquem atentos, porque sempre tem um escape para que você não venha cair no pecado, tá ok? Então, vamos lá. Vamos analisar também aí a tentação de Jesus, tá? O primeiro ataque que Jesus sofreu foi a concupiscência ou o desejo da carne, tá? O desejo que Jesus estava passando naquele momento estava na sua carne, ou seja, ele sentiu fome. Exatamente, Jesus estava com fome, tá? E aí o inimigo usou este momento propriamente dito e disse, olha, se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e aí come e mata a sua fome. Foram essas aí as palavras que o inimigo lançou sobre Jesus. Né? Então, no momento da tentação, quando nós analisamos aí a tentação, nós vemos que ela vem, né, sempre aí para tentar a nossa carne, o desejo da nossa carne, né? É um dos pontos que sofremos a tentação. Outro ponto, né, que o homem sempre é tentado é a soberba da vida, ou seja, mostra quem você é. Né? Mostra para o mundo aí quem você é, o que você é. Né? Jesus, neste momento, ele foi tentado. Né? Mas Jesus ele disse o seguinte, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Nós não podemos aí deixar que o orgulho, nós não podemos deixar aí que a soberba venha encher aí o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente e nos fazer pecar contra Deus, né? Vamos lá. E o terceiro ataque que Jesus sofreu foi no momento da tentação, foi quando Satanás apresentou todos os reinos e as riquezas do mundo e disse, olha, tudo isso aqui eu te darei se prostrado tu me adorares. Né? Então a tentação, ela vem lá na concupiscência dos olhos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós conseguimos ver e desejar, né? É um dos pontos em que nós somos aí tentados, né? E aquilo que nós contemplamos, que tem mais influência sobre a vida do cristão, é o poder, o dinheiro e também aí a atividade sexual, né? O sexo. São os 3 pontos aí que mais faz os cristãos pecarem e também a humanidade pecar contra Deus, né? Continuando, vamos lá. Ótimo. Nós falamos sobre as tentações. Também é viável nós falarmos sobre como vencer, então, as tentações. Tá? Para vencer a tentação,
meus irmãos e minhas irmãs, não é através da sabedoria, não é através da força, não é através de um terninho bonito, de uma saia comprida. Não, nada disso. Para vencermos a tentação, nós temos que aplicar a palavra de Deus em nossa vida de uma forma diária e constante. Tá? Quando nós analisamos a palavra de Deus, meditamos nela, ela é a nossa ferramenta para vencermos aí Satanás, as tentações e seus demônios. Tá? Quando nós pegamos a tentação de Jesus, nós vemos que Jesus ele foi capaz de vencer a tentação, primeiro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você pode acompanhar em Lucas capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Né? Para vencermos a tentação, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Né? No próprio versículo 1 aí nós vemos que Jesus ele foi levado, conduzido pelo Espírito para o deserto. Né? A terceira coisa que nós podemos fazer é jejuar. A santificação, meus irmãos, ela quebra a vontade da carne. Tá? Nós vemos que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, na intenção ali de mortificar a sua carne e os seus desejos carnais. Depois disso, foi que ele teve fome. Né? Então, o jejum também é super importante para a santificação, para nós vencermos aí a tentação. Né? Nós vemos também que Jesus ele se valeu da palavra de Deus para vencer a tentação. Tá? Jesus, como a palavra encarnada, né? A palavra de Deus, né? Ele usou a própria palavra para repreender e vencer a tentação. Satanás disse, transforma as pedras em pão. Jesus respondeu a ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Nós vemos aí que Jesus utilizou a palavra de Deus para refutar uma seta maligna. Né? Nós vemos que Satanás ainda disse para Jesus, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos, né, para te guardarem em todos os seus caminhos, para que não tropece com os pés em pedra. Jesus ainda disse, respondeu a Satanás usando a própria palavra de Deus, né, não tentarás ao Senhor teu Deus. Exatamente. Jesus, mesmo sendo Deus, fazendo parte da Santíssima Trindade, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá ok? Vamos lá. Outro ponto interessante é a questão da idolatria. Tá? Nós vemos que muitas coisas têm aí tentado tomar o lugar de Deus, no que era específico para Deus dentro do homem, né? A idolatria. Satanás olhou para Jesus e disse, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, Satanás queria que o Senhor Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, né? Viesse ali ser adorador de Satanás. Mas Jesus, naquele momento, ele respondeu para o Satanás, dizendo, olha, só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E aí deu a repreensão, vai-te, Satanás. Né? Então nós vemos que a adoração, a idolatria também tem tomado o lugar, né, de Deus na vida de toda a humanidade. Né? Então nós temos aí diversos versículos bíblicos para acompanharmos, né, a importância da palavra de Deus na vida do homem, na vida da mulher que quer servir a Deus em espírito e em verdade. Temos aí Salmos capítulo 119, versículo 30.
versículo 40, o 97 também. Enfim, todos esses nós podemos acompanhar e vermos aí a importância da palavra de Deus na vida do cristão. Né? Continuando aí, como vencer as tentações, como vencer as tentações, as astutas ciladas do diabo, né? Nós podemos até usar como referência aí, enfrentar o diabo propriamente dito. Esse enfrentar não quer dizer você sair na mão com ele, né? Como alguns irmãos falam, pegar pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão. Nada disso. Mas você resistir às astutas ciladas dele, né? E após você ter resistido, ter vencido as tentações, ficar firme. Por que ficar firme? Porque certamente virão mais. Não é só uma, não. São várias que ele vai lançar na vida de cada cristão, né? Então, temos que resistir aí Satanás, né? Outro ponto importante para nós vencermos aí Satanás é no momento da tentação que nós estamos sendo provados, que nós estamos sendo talvez possamos estar até mesmo quase cedendo à tentação, devemos fazer o quê? Fazer a mesma coisa que Jesus fez. Vai-te, Satanás. Devemos repreender o diabo, expulsá-lo, mandar ele para longe naquele momento, para que nós não venhamos cair aí na tentação e no pecado propriamente dito, né? Muitas pessoas pensam que quando sofrem aí a tentação, quando sofrem as afrontas de Satanás, muitas pessoas acreditam que já pecaram contra Deus, né? E muitas vezes Satanás usa os adeptos, Satanás usa a boca de pessoas que estão aí ao seu lado para dizer que você pecou, que para você não tem mais jeito, que para você não tem solução, melhor abandonar tudo, melhor parar de fazer a obra, fazer isso, fazer aquilo, né? O que importa, meu querido, minha querida, é que o que Deus fala para nós. O que importa é o que Deus fala para nós. A última palavra sobre a nossa vida, quem dá é Deus, e não o diabo, não o homem. Né? E com certeza, a última palavra que Deus sempre tem para nós é: vinde a mim, benditos do meu Pai. Né? A única coisa que o Senhor quer de nós é que nós nos arrependemos, que nós nos humilhamos diante dEle, né? E assim possamos prosseguir na nossa caminhada, tá ok? Então, nós falamos sobre a tentação, né, que gera o pecado, quando cedido à tentação, propriamente dita, tá bom? E nós vamos falar do efeito do pecado após a consumação do pecado, ou seja, quando o ato foi executado, o ato foi efetivamente feito, né? Adão e Eva sentiram ali um sentimento de culpa. Exatamente. Eles se sentiram culpados pelo que eles haviam feito naquele momento. Então, quando o pecado é consumado, ele desperta no ser humano um sentimento de culpa. Claro, isso para aquele que está realmente arrependido, não para aquele que está sentindo remorso apenas, né? Então nós vemos aí que o pecado fez com que Adão e Eva se sentissem culpados. E a culpa, algumas vezes, faz o homem até sentir medo. Ao invés de fazer o homem sentir temor, faz o homem sentir medo. Então nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que após Adão e Eva terem pecado, quando Deus desceu para falar com eles no jardim, eles se esconderam. Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, né? Então a culpa aí trouxe àquele casal grande medo do que Deus poderia fazer para com eles, tá bom? Quando eles pecaram, né, no versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que eles reconheceram que estavam nus.
né? E a nudez física aí é um quadro da consciência, né, pesada, ou da consciência culpada diante de Deus, tá bom? Vamos continuar, irmãos. Tá? Quando eles pecaram, tá? Quando Adão e Eva pecaram, a comunhão que eles tinham foi interrompida. Né? Deus já não passou a descer todos os dias no jardim para conversar com todos, com eles, né? Nós vemos aí que o pecado fez uma separação entre a criação e o Criador, né? Então nós vemos aí grandes consequências do pecado, né? E neste momento nós vemos aí que o corpo, ele venceu o espírito. E naquele momento ali começou aquilo que Paulo falou, o conflito do espírito com o corpo, né? Onde ambos lutam para que o homem venha fazer aquilo que eles desejam, né? A carne quer fazer as coisas da carne, o espírito quer que o homem se incline ao espírito, né? Você pode acompanhar isso em Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 ao 24. Eu, em especial, separei dois aqui, o 15 e o 19, para a nossa meditação, para a nossa leitura, né? No versículo 15 está escrito: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isto eu faço, né? Versículo 15, versículo 19 nos diz, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então essa aí mostra a luta diária do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, para que o homem venha fazer aquilo que eles querem, né? Então nós falamos aí da tentação, nós falamos do sentimento de culpa e nós vamos falar agora sobre o juízo, né? Nós sabemos que quando o homem cede ao pecado, quando o homem consente em pecar, o juízo de Deus, ele é certeiro, né? Deus, ele perdoa os seus pecados, porém ele não apaga as consequências do pecado. Isso é muito diferente entre pecado e a consequência do pecado. Então nós vemos ali que Deus, quando soube do fato ocorrido no Jardim do Éden, ele determinou um juízo. Juízo sobre quem? Primeiro, sobre a serpente, né? Então, Deus, naquele momento, ele amaldiçoou a serpente. Tá? Deus amaldiçoou a serpente. Naquele momento, né, a serpente passou a andar aí sobre os seus ventres, né? Ou seja, começou a rastejar. Tá? Isso dá a entender aí que, provavelmente, antes da queda, né, a serpente poderia ser algo parecido como um lagarto, né, com patas, tá bom? Se você quiser pesquisar aí, pode pesquisar fósseis de serpentes ou de cobras com patas, que você vai encontrar algumas coisas aí na internet com certeza, né? Eu já pesquisei e já encontrei, tá bom? O juízo de Deus também veio sobre a mulher. A presença do pecado na humanidade é o que gera muito sofrimento no corpo, na mente da mulher, tá bom? Então nós vamos ver aqui quais foram os juízos ditos por Deus para a mulher, tá bom? Então Deus disse que multiplicaria grandemente a dor e a concessão de filhos da mulher. Tá? E ainda disse, com dor dará luz aos seus filhos. Então nós vemos aí que no momento, né, do nascimento das crianças, Deus fez com que a mulher viesse ter mais dores no seu parto, né, viesse sentir dores ao dar à luz. Né? E o segundo ali, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Algumas pessoas divergem aí sobre a interpretação
deste ponto, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Algumas pessoas mais machistas defendem aí o pensamento de que o homem vai dominar a mulher. Está lá na Bíblia, o homem vai dominar a mulher. Mas a leitura deste texto nos leva a entender que o desejo é quem vai dominar a mulher. Né? E aí surge o movimento feminista. Não, a mulher é melhor do que o homem, coisas semelhantes. Então, há diversas interpretações sobre este texto, né? Mas o que diz, na verdade, é que o desejo há de controlar a mulher. Desejo do quê? O desejo da mulher ser igual ao homem. Então, nós vemos aí que, a partir de então, a mulher que outrora era ajudadora, ela passou a competir com o homem. E é isso aí o que o versículo quer dizer, tá bom? Não briguem comigo. E nós vemos também que o homem ele não ficou impune, né, meus irmãos? Nós, homens, não ficamos impunes sobre o juízo. Tá? Você pode acompanhar no capítulo 3, versículos do 17 ao 19, que o homem também passou aí a receber algumas penalidades devido ao pecado. O primeiro dele é que nós vemos que a terra foi amaldiçoada devido ao pecado do homem. Então, a terra que antes era uma bênção, né? Servia só de bênção para o homem, nós vemos que a terra ela foi danificada devido ao pecado, né? O trabalho do homem passou a ser árduo e cansativo. Exatamente, passou a ser árduo e cansativo. Por quê? Porque a terra passou a atuar contra o homem. A terra que até então trabalhava em conjunto com o homem, dando ali ao homem a subsistência, dando ao homem os frutos bons, passou a produzir cardos e espinhos, né? A terra passou a ser árida, a terra passou a não ser tão fértil quanto era aí no início. Isso devido ao pecado do homem. Isso fez com que o homem viesse trabalhar aí cada vez mais, né? Para garantir o seu sustento, o sustento da sua família. E outro juízo que Deus decretou, né, ou permitiu que entrasse sobre a face da terra, é a morte. A morte entrou na terra. Né? Então Deus decretou, olha, por quanto és pó, em pó te tornarás. Né? Então, ali naquele momento, foi decretado então, que o homem não seria mais eterno, mas sim o homem teria um prazo de validade, vamos colocar assim, um tempo de vida. Né? Não seria mais eterno, mas viveria por um tempo determinado. E estudar o pecado, né, é tão importante que nós vemos que conforme a quantidade de pecado, ou o pecado vai dominando a humanidade, menores foram sendo os anos de vida do homem. Né? Então, quanto maior o índice de pecado, menor aí a existência do homem na face da Terra. Né? Nós começamos ali com 965 anos, né? Que era para chegar a milhões, milhares, ou seja, nem morrer, na verdade. Né? Nós vemos que hoje o homem está com uma expectativa de vida aqui no Brasil entre 65 e 70 anos, no máximo. Né? Então, tudo isso é devido ao pecado. Né? Então, nós falamos da tentação, nós falamos da culpa, nós falamos do juízo e devemos falar também da redenção. Ou seja, nós vimos que mesmo em meio a esse horrível acontecimento, Deus proveu para a humanidade ali a redenção, a salvação. Não de imediato, demorou algum certo tempo, né? Mas aconteceu. No momento em que Deus estava proclamando os seus juízos sobre a humanidade, ele também proclamou ali a sua redenção.
Então, nós temos aqui uma das primeiras profecias bíblicas, né, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Né? Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, está falando aí da vitória de Satanás, de Jesus sobre Satanás, porém, o sofrimento que Jesus passaria para salvar a humanidade, no momento em que a serpente feriria o calcanhar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o ato dele ter que padecer todas as dores, não é verdade? Continuando aqui a nossa matéria. Vamos lá, vamos falar sobre os tipos de pecado, né? Quais são os tipos de pecado que você conhece? Nós temos o primeiro pecado chamado de pecado congênito, ou pecado herdado, ou pecado original, como algumas pessoas costumam dizer, né? É aquele pecado herdado de Adão, né? Porque ele, no Éden, representava ali toda a humanidade. Nós não recebemos a consequência, vamos dizer assim, do pecado de Adão. O pecado de Adão, ele vai responder por eles, né? Mas nós herdamos o mal chamado pecado, né, que passou a habitar no ser humano, né, e nós herdamos isto de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, deixa isso bem claro, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, né? Por isso que todos pecaram, tá bom? Então, por causa de Adão, nós herdamos o pecado. É como se o pecado estivesse no DNA da humanidade, tá bom? Completando aí, Salmo, capítulo 51, versículo 5, o salmista Davi deixa bem claro: em pecado, eis que iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu a minha mãe. Existe também aí outro tipo de pecado chamado de pecado voluntário, né? O pecado voluntário é aquele pecado premeditado, planejado e proposital, quando o homem tem a intenção de agir errado, consciente ou às vezes até inconsciente, né? Inconsciente por quê? Porque muitas vezes o homem ainda não conheceu a verdade, não conheceu a Cristo. Ele faz o que é errado de forma consciente, tá? Porém ainda não foi tirada a venda que o faz enxergar aí o pecado, né? Então nós temos o caso do filho pródigo, que conscientemente falou com seu pai para dar a parte da herdade, e ele foi lá viver e gastar dissolutamente, né? E ele mesmo reconhece: olha, pequei, vou voltar e vou conversar com meu pai, ver se ele me aceita como se eu fosse um dos jornaleiros dele, né? Davi também, conscientemente, ele cometeu um adultério, e para completar a situação, ele cometeu um homicídio, conscientemente. Você acompanha isso em 2 Samuel, capítulo 12, e o verso 9, né, onde Natã, ele repreende ali Davi no momento em que ele traz a consciência, né, do seu pecado e do seu erro, tá bom? Continuando, né, meus irmãos, nós temos ainda o pecado involuntário. São aqueles pecados que nós cometemos, que o homem comete sem saber, né? Pecado que ele comete sem ter consciência, na verdade, né? Então, o pecado involuntário, ele pode ser dividido em alguns tipos aqui. Pecados cometidos por palavras, já visto que o homem não pode domar a sua língua, né? Algum desses aí, mesmo que sejam muito horrendos, algumas pessoas podem cometê-los sem ter intenção. Calúnia, mentira, premeditar o mal contra o irmão, coisas semelhantes, né?
Outro pecado involuntário que o homem comete aí por muitas vezes é a ira, né? Porém, a Bíblia nos diz, olha, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva aí a questão no mesmo dia, né? Então, a ira também é um outro pecado involuntário. Outro tipo de pecado são os pecados cometidos por pensamentos, né? Nós sabemos que nós possuímos uma mente que, se nós dermos lugar para ela, só Deus para ter misericórdia de nossas vidas, né? Então, nós não podemos ficar aí com pensamentos libidinosos, com pensamentos luxuriosos, né? Nós devemos levar cativo nossa mente a Cristo, para que nós não venhamos cometer pecados em pensamentos, né? Outro pecado involuntário é o egoísmo, né? Nós devemos dar a nossa vida pelo próximo, né? Claro que para conseguir viver desta forma, nós temos que deixar Cristo habitar em nossa vida, habitar em nosso coração. Mas o egoísmo, ele não pode fazer parte da vida do verdadeiro cristão, na vida do verdadeiro servo de Deus. Isso não quer dizer que você tem que viver uma vida miserável, né? Mendigando. Não, você tem que ter tudo ponderado. Tá? Você pode ser abençoado, você pode ter a sua casa, pode ter seu carro, pode ter a sua conta bancária, mas não pode ser egoísta, tá bom? Continuando aqui a nossa aula de hoje. Nós podemos dividir os pecados também quanto à prática. Tipo, como que nós podemos praticar aí o pecado, né? Há o pecado chamado pecado por comissão, ou seja, a pessoa faz o que não deve conscientemente, tá? Ela não tem noção aí, e aí ela peca conscientemente, né? Então nós podemos acompanhar em Tiago, capítulo 1, versículo 15, né? Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Então nós vemos aí uma cadeia, né? Em que o homem vai cedendo à tentação, cedendo ao pecado até vir a falecer, ou pode ser a morte física propriamente dita, e também pode ser o dano da segunda morte, aí, que é a separação eterna do homem de Deus, né? E também há o pecado por omissão, ou seja, a pessoa pode fazer o bem e não o faz, né? Ou seja, a pessoa não faz o que deve ser feito. Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá? Então nós vemos Tiago deixando claro aí que o homem, ele pode pecar quando ele deixa de fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, deixamos de fazer o que é reto, o que é certo, o que é justo, nós estamos pecando aí contra Deus, tá bom? Outra coisa interessante é que nós devemos ver que fazer o bem não é uma opção para nós, né? Fazer o bem não é algo que nós podemos decidir, eu faço ou não faço. Fazer o bem é uma obrigação. E se nós não fizermos, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 10, diz que somos servos inúteis. Exatamente, servos inúteis. Bom, continuando aqui, né, vamos falar agora sobre as consequências do pecado. A prática do pecado pelo homem traz sobre o homem um mal, traz as consequências, os reflexos do pecado sobre a sua carne, né? Isaías 48, versículo 22, diz que inquieta e aflige o pecador, né? O versículo diz: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Né? Nós vemos também que o pecado ele ainda interrompe a comunhão entre o homem e Deus. Né? Isaías 59, versículo 2, versículo clássico aí, diz que as iniquidades do homem fazem separação entre ele e
Deus, né? E os nossos pecados encobrem o rosto para que Deus não os ouça, né? Então, o pecado ainda tira aí a comunhão, né? Outra consequência do pecado é a perda da alegria da salvação. Se você acompanhar o capítulo 51 de Salmo, dos versos 11 e 12, você vê o salmista implorando a Deus para Deus não lançar da sua presença e não retirar o Espírito Santo. Ali o salmista estava querendo dizer, olha, não tira a alegria da minha salvação, não permita que eu venha sofrer aí os danos da condenação, né? Qual é essa alegria? Qual é o fato gerador desta alegria? É a certeza da salvação que é dada pelo Espírito Santo, né? Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 18, deixa claro isso, né? Que nós somos, para Deus, filhos e filhas, né? Mas como filhos e filhas? Através da adoção de filhos, em Romanos capítulo 8, versículo 15, tá bom? Então nós vemos claramente aí algumas das consequências do pecado na vida do homem, na vida da mulher. Nós temos mais algumas, né? O pecado, ele escraviza o pecador. Exatamente. O pecado cria uma corrente, uma algema no homem, para que o homem venha praticar somente aquilo que é pecado e não aquilo que é santidade. João capítulo 8, versículo 34, Jesus mesmo diz, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo ou é servo do pecado, né? O pecado ainda gera a morte eterna, ou seja, conduz o homem à morte eterna, à separação eterna de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 deixa isso muito claro, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, tá bom? Nós vemos também que o pecado exclui o homem do reino do céu. Exatamente. O pecado não permite que o homem venha herdar o reino celestial do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode acompanhar em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 6 ao 9. O verso 9 já está bem claro, dizendo, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, está bem claro aí de que o pecado exclui o homem do reino celestial. Outra consequência do pecado, que pode ser sentida na pele, principalmente, é a morte prematura. O pecador, por muitas vezes, ele morre antecipadamente devido ao pecado, devido à prática do pecado, né? Quantas pessoas nós não vemos aí diariamente morrendo pelo uso indevido de drogas, pelo uso abusivo de álcool, pelo uso de armas de fogo, pessoas que cometem atos horrendos aí por causa de pequenas coisas, né? Então, o pecado ainda gera morte prematura, tá bom? Qual a diferença do juízo, ou seja, do castigo, para o homem que serve a Deus para aquele que não serve a Deus? Há uma diferença, tá bom? Nós vamos estudá-la neste momento, tá? O homem que não aceitou a Cristo, ele vive entregue ao pecado, ele vive entregue às suas paixões, ele vive entregue à carne, porque ele ainda não conheceu a Jesus, ele ainda não conheceu a verdade, ele ainda não foi liberto por Jesus Cristo. O homem sem o Espírito de Deus, ele está morto em seus delitos, ele está morto em suas ofensas. Tá? Então, um homem que não aceitou Jesus Cristo e não foi liberto, ele recebe um juízo eterno de condenação. Porque quando ele parte, no ato da morte, ele entra no mundo
espiritual, no reino, no mundo espiritual, vamos dizer assim, da mesma forma que ele partiu aqui. Ele partiu em pecado, ele vai entrar em pecado e vai receber uma eternidade de condenação pelo seu pecado. É uma eternidade, não tempo limitado não, tá? É uma eternidade. Não vai para o purgatório, não vai passar por processos ali de purificação da alma, não. É uma eternidade. Ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. É isso que a Bíblia nos diz. Quem morre em pecado vai receber a condenação eterna por ter levado uma vida pecaminosa, né? Então vai passar uma eternidade de tribulação, de angústia, de sofrimento, né? E é interessante notar também que tem algumas pessoas aí que acreditam na aniquilação da alma, né? Ou seja, vai chegar uma hora que a alma vai deixar de existir lá no lago de fogo. Quem gosta de pegar bastante isso aí são os adventistas do sétimo dia, né? Mas não, é uma eternidade de sofrimento. Não, a Bíblia ela é clara, taxativa e não dá outra opção para o homem pecador. E para o homem que aceitou a Jesus Cristo, qual é a diferença, né? Bom, a primeira coisa é que ele tem um advogado, ele tem um intercessor que pode ajudá-lo diante de Deus para que os seus pecados venham ser perdoados. Isso quer dizer que o homem ele tem que confessar os seus pecados a esse ajudador, né? Ou seja, Jesus Cristo, para que Jesus Cristo possa aí interceder por ele diante do Pai, tá bom? Temos um orientador, que é alguém que não permite ou nos direciona aí para nós não andarmos em caminhos tortuosos, para nós não andarmos no erro. Essa é uma grande diferença do homem que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve não tem este orientador, não tem este guia, né? Já aqueles que estão no caminho do Senhor, tem aí o Espírito Santo de Deus, que o guia, que o faz caminhar pelo caminho da verdade. E o mais importante é que nós que aceitamos a Cristo, nós temos domínio sobre o pecado. Nós escolhemos pecar ou não pecar. É exatamente isso. Nós escolhemos pecar ou não pecar. Tá? Esse poder de decidir está dentro de nós. Ceder ou não ceder aí à tentação, tá bom? É muito interessante nós notarmos a questão da reconciliação. Por que a reconciliação? Porque Deus ele tenta, até os últimos momentos da vida do homem, que o homem venha se arrepender. Que o homem venha se arrepender dos seus pecados, da vida que ele levou, na intenção daquela alma alcançar o quê? A plena salvação. Então Deus ele tenta de diversas formas, de diversas maneiras, em todo o tempo, fazer com que o homem ele se arrependa e venha se reconciliar. Tá? Nós temos o caso de Judas. Judas teve oportunidade para poder reconciliar com Cristo. Judas teve momento de reflexão sobre o que ele estava fazendo. Ele poderia escolher entre fazer e não fazer aquilo que ele cometeu, né? Nós vemos Adão também caminhando lá no Éden. Nós vemos que Deus ele foi até Adão para que eles se encontrassem. E o próprio Deus proveu ali uma forma, um meio para que houvesse contato entre ambos, né? Deus proveu as vestimentas, Deus proveu a redenção. Deus não quis apartar o homem naquele momento. Deus poderia começar tudo de novo, poderia, mas ele não quis. Ele quis prover
um meio de reconciliação do homem para com ele, né? Nós temos também a questão do filho, a parte do filho pródigo. Nós vemos a grande ilustração de Jesus ali, mostrando que o pai está sempre à espera, né? Olhando, vendo se o filho está vindo, e quando o filho chega, o pai parte para o abraço, né? Vai lá encontrar o filho, reconciliá-lo, né? Nós vemos aí que a reconciliação do homem para com Deus, ela só é possível através do sangue de Jesus Cristo, que purifica o homem de todo pecado. Tem as referências em 1 João 3,8 e 1 João 1 do 5 também ao 10, tá ok? Outras formas de que Deus se vale aí para trazer o homem é fazer com que o homem tenha um coração quebrantado e contrito, para fazer com que o homem reconheça o seu pecado e o abandone, né? Nós vemos isso na própria ilustração do filho pródigo. Ele reconheceu o seu erro e o abandonou, né? Uma pergunta interessante que nós podemos fazer para nós, que você pode fazer para si, pode fazer para a sua igreja aí. O homem, o crente, ele é santo ou é pecador? Ou é um pecador arrependido? Né? Na realidade, nós, né, servos do Senhor, somos santos. Tá certo que nós pecamos, cometemos alguns pecados algumas vezes. Não pode. Mas algumas vezes nós acabamos cometendo aí alguns pecados. Lembra lá? O pecado por omissão, por comissão, né? Nós sempre acabamos fazendo alguma coisa. Não podemos, devemos buscar aí a perfeição. Devemos ser santos como o nosso Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é santo. E sermos perfeitos, porque o nosso Deus, Ele é perfeito, né? Mas a grande diferença é que nós não vivemos pecando. É isso que faz de nós santos, né? Nós não vivemos pecando. Tá certo? Tem alguns irmãos aí que só Jesus na vida deles, né? Para nós não falarmos outra coisa. Mas nós que estamos buscando a seriedade, a sinceridade diante do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que vez ou outra nós cometemos alguma falha, nós ainda somos santos. E Deus prova isso dizendo que Ele escolheu para si um povo santo, especial, zeloso e de boas obras, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Todos nós somos santos de Jesus, santos do nosso Deus, tá bom? E aqui, meus irmãos, temos uma frase muito bonita, né? Jesus, ele sempre pregou a operação braços abertos, ou seja, Jesus, ele sempre estava pronto a receber quem quer que fosse, da forma que ele ou ela estava. Jesus nunca virou as costas para ninguém que se aproximou dele. E isso deve servir de exemplo para nós que estamos aí na casa do Senhor, na presença de Deus. Devemos seguir este exemplo do nosso Senhor e receber todos aqueles que dependem da misericórdia, da bondade de Deus, dependem do perdão divino por estarem ainda aí entregues ao pecado, entregues à iniquidade, à transgressão. Tá bom? Então, operação braços abertos sempre, perdoar sempre. E se hoje você tem algo, né, contra alguém, se alguém te magoou, se você magoou alguém, né, corra, reconcilie-se com esta pessoa. Porque se você não se reconciliar, corre um grande risco aí da sua oração nem ser ouvida, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, que Deus abençoe a sua vida, que a matéria de hoje possa ter edificado ainda mais a sua vida, que você possa ter conhecido um pouco mais da palavra de Deus, né? E que você possa praticar tudo
tudo aquilo que foi falado aqui a partir de hoje, né? A questão da reconciliação, a questão de como vencer a tentação, como vencer o pecado, né? Não ceder ao pecado, né? Que você possa praticar isso e estimular as pessoas que estão ao seu redor a fazê-lo também. Seja um multiplicador da palavra de Deus, né? Seja alguém que transmita a palavra de Deus como ela deve ser transmitida. Apregoe a palavra como ela deve ser pregada. Né? Que você possa meditar nos estudos que estão sendo dados, que você possa crescer cada vez mais na presença do Senhor Jesus Cristo, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Lembrando a todos que a partir de hoje você vai marcar a sua presença neste campo que está aí acima da parte onde você visualiza a tela, né? Você vai marcar o número do seu CPF e marcar aí e clicar em confirmar a presença, tá bom? Então, a partir de hoje, vocês não precisam mais enviar o e-mail lá para a gente, né? Para nós computarmos aí a sua presença. Basta tão somente você colocar o número do seu CPF, o número do CPF de todos aqueles que estão estudando com você, mas seja sincero, não minta, tá bom? Porque de repente vocês estão em um grupo de 3, 4, faltou um, você vai querer ser bom samaritano, né? E marcar aí a presença daquele que faltou. Não seja um mentiroso. Nós estamos aqui estudando sobre o pecado e a mentira é pecado, tá bom? Então marque aí com responsabilidade, tá bom, meus irmãos? Queridos, que Deus os abençoe, tenham uma ótima semana, estudem, tá? E na próxima semana nós estaremos aqui com a nossa 5ª matéria do nosso curso de formação de obreiro da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe. Amém?